Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 22 de abril de 2021, tá? E nós vamos então fazer primeiro essa leitura da página inicial, que eu escolhi hoje. Eu escolhi o livro, O Pão Nosso, e abri a página ao acaso e saiu a lição 154, os contrários. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. É interessante que essa passagem é muito conhecida, mas as pessoas pensam que ela está no Evangelho, mas ela está nas cartas de Paulo, e é no caso da carta de Paulo aos Romanos. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias. Que haja forças contrárias, né? Dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, à maneira do apóstolo dos gentios: se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças a toda essa espiritualidade que nos auxilia, tanto nos auxilia, a egrégora da Aliança da Fraternidade, a egrégora do Evangelho da Noite, nossos guias e protetores espirituais, nossos anjos guardiões e todos esses espíritos também guardiões de nossas famílias, né, e guias também. Obrigado por tudo que recebemos. Obrigado por tudo que recebemos. Obrigado por tudo que recebemos desde a última reunião, no dia 15 de abril. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos aos Teus pés, pedindo
a sua presença através das vibrações que são trazidas até nós por todos esses espíritos aos quais enumeramos e chamamos. Que durante esse culto possamos ser visitados pelas egrégoras, pelos protetores, pelos anjos, pelos sanitizadores, e que nós possamos ter os nossos lares físicos e espirituais sanitizados, integrados para fazer parte da grande catedral do Evangelho da Noite. E também, Senhor, os nossos templos individuais, que são os nossos corpos, também possam ser reharmonizados na paz do Cristo. E que ainda todos aqueles outros irmãos e núcleos familiares que estejam no alcance desse culto possam ser igualmente beneficiados na medida de seus merecimentos e necessidades. Obrigado, Senhor, por essa hora que passaremos juntos, que possamos ser abençoados e que possamos, Senhor, também assimilarmos esses ensinamentos para levarmos conosco para a nossa vida diária e para todos os outros irmãos que compartem e dividem conosco a nossa senda. Que assim possa ser, graças a Deus, e que Jesus possa nos dar a permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, falando o lema de nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Senhor Jesus, vamos à tarefa. Qual é a tarefa? Vou fazer uma arguição. No culto do dia 15, eu falei, no próximo culto vamos encerrar o capítulo 23 com os últimos 3 versículos. Então, hoje não tem um assunto grande, até porque os últimos 3 versículos tratam de uma coisa focal que já foi tratada. O pastorino deu o nome de queixa de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Então é o capítulo de Mateus 23, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, a matadora dos profetas, a apedrejadora dos que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como uma galinha aconchega seus pintinhos sob as suas asas, e não quisestes. Eis que vos é deixada deserta a vossa casa. Diga-vos, pois, que desde agora, digo-vos, pois, que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, isso é uma profecia, né? Naquela época, as profecias eram muito valorizadas, e as pessoas prestavam atenção porque elas estavam vindo do Antigo Testamento, em que não havia manifestação de nada, ninguém via espírito nenhum, você recebia as profecias. Então, no Antigo Testamento, o que impera são os profetas. Tanto é que tem 12 profetas menores, não sei quantos profetas maiores, né? Além dos livros. Né? Quais são os livros? O Pentateuco, que são os livros que foram divinamente inspirados. Né? E é fácil você ver que eles foram divinamente inspirados porque eles tratam de coisas que as pessoas da época que inicialmente receberam e aí foram contando e depois colocaram isso por escrito, porque na época que receberam nem tinha como colocar por escrito, né? Porque depois ainda vão ficar vagando pelo deserto, não podia ter tanto livro assim, né? Aí os livros foram sendo adicionados e construídos ao longo do tempo. Mas mesmo as possíveis interferências, elas foram
inspiração divina, até porque você vai dizer, eles colocaram muito dos preceitos diários na lei. Mas, se você for olhar, isso é uma coisa divinamente inspirada, até porque os preceitos que eles colocaram nas leis não eram tão óbvios assim na época. Vou citar aqui, lavar a mão antes das refeições. Até hoje o povo não lava. Você imagina naquela época, o cara dizer que isso era fundamental, né? É quase como botar lá, use a máscara, mantenha a sua mão limpa com álcool gel. Eu indico álcool líquido, tá? Porque o gel deixa aquela melequinha depois na mão que gruda tudo quanto é vírus, bactéria. Onde você tocar vai sair com aquilo grudado e o álcool já vai ter evaporado. Usem álcool líquido, álcool 70 líquido, que é o que todo mundo usa em todos os laboratórios de microbiologia do mundo inteiro há muitas décadas, eu vou te dizer. Então, eles colocaram, mas isso ajudou o bem viver deles. Os preceitos que eles puseram lá valem até hoje. Entendeu? A questão alimentar, de proibir determinados alimentos, é porque os alimentos que eles proibiram eram alimentos que na época eram complicados de comer, que dava morte por intoxicação. Carne de porco, que vinculava vermes, lagosta, não comerás do crustáceo. Não, os crustáceos, mas vinha da onde? Vinha de longe, não tinha refrigeração, o negócio ficava degradava. Todo mundo sabe que degrada fácil, porque o crustáceo ele não é sujeito a ser salgado ou ser colocado para desidratar no sol, como eles faziam com os peixinhos. Os peixinhos abriam o meio e botavam lá no sol para secar, entendeu? Ou em volta das brasas das fogueiras, faziam que nem uma cabaninha, aí ficava aquela fogueira ali, o resto da brasa, ficava defumando os peixinhos. Peixinho defumado, entendeu? Agora, crustáceo não se presta muito a isso, porque ele tem uma carapaça em volta e o negócio dentro, a carninha dentro, apodrece, entendeu? Então, esses animais que eles puseram, eles viram que eram animais que eram de difícil conservação, que vinculavam doenças, que dava morte. Então, deve ter sido divinamente inspirado mesmo, porque são preceitos, né, que salvaguardaram o povo deles. E aí ele lê. Então ele está falando que todo mundo que foi enviado a Jerusalém, os profetas, foram mortos. Que, aliás, quem está falando isso é Jesus, que brevemente será o próximo, né? E não para, né? Porque antes de Jesus morrer, eles vão matar o João Evangelista, o João Batista, que também foi profeta. Ele é o último profeta, ele anuncia Jesus. Aí Jesus morreu, eles vão matando. Mata João, vai matando os apóstolos um a um. Entendeu? E aí Jesus está falando disso. Está falando uma maldição. Olha o negócio do relaxamento que eu falei na semana passada. Eu começo a ouvir essa música e falar de evangelho, fazer estudo de evangelho, dá um relaxamento. Sou tomado de uma paz. E aí, o assunto é terrível, né? Porque Jesus chamando a atenção daquele povo todo, mas direcionando aos fariseus, né? Mas, a essa altura, os caras que seguiam, né, como ele falou na lição anterior, os caras que seguiam, eles diziam, nós somos descendentes dos apóstolos, dos profetas. Aí ele lembrou, não, os profetas vocês mataram, vocês são descendentes dos assassinos dos profetas. E ele continua, porque aquele lá era direcionado ao povo geral, aqui está direcionado também aos fariseus. Mas lá também, porque lá ele estava pregando para todo mundo.
Os fariseus, eles estão recebendo diretamente todas as críticas desde do capítulo 21. E aí, ele fala, vos digo... Aí o que acontece? Quando você vai para o estudo, só 2 evangelistas citam essa passagem. Aí vem a pequena celeuma. Lucas conta essa passagem também, praticamente com os mesmos, em só 2 versículos e com as mesmas palavras. Mas o que acontece? Lucas coloca essa passagem antes do Domingo de Ramos. E o Mateus coloca depois do Domingo de Ramos, já mais próximo até da crucificação. E aí, na hora de fazer a interpretação, de tirar a mensagem do texto, por isso que é isso que os exegetas fazem, eles tiram a mensagem do texto. O Pastorino é um grande exegeta. E aí tem correntes que dizem que aí fazem interpretações diferentes para essa profecia, tá? Do que a gente estudou, porque, por exemplo, quem bota a profecia teria sido como Lucas, que o Lucas é até mais acurado no negócio do cronológico. Ele coloca 3 meses antes da entrada em Jerusalém. E o Mateus coloca já depois da entrada. Então, depois de 2020 anos de estudos, o povo está mais com o Lucas. E aí, nesse caso, essa entrada, e digo-vos que não me vereis até que digais bendito o que venha em nome do Senhor, seria essa entrada dele, né, em Jerusalém. Essa entrada do Domingo de Ramos. E aí, mas muita gente não gosta dessa interpretação. Se você for para o Mateus, né, aí ele já entrou em Jerusalém e aí diz, bendito, digo-vos, pois, que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, não seria em relação à entrada de Jerusalém, porque já aconteceu em Mateus. Seria em relação à própria revelação. É ele morrer e aparecer de novo, tá? O Pastorino, ele é mais com Lucas, que justamente ele está dizendo que ele não vai voltar mais ali até que chegue esse dia do Domingo de Ramos, em que ele vai voltar e aí não vai sair mais, né? Porque vamos lembrar, no Domingo de Ramos, ele é recebido por todo o povo, estendendo tapete, botando raminhos, daí Domingo de Ramos, o povo arranca os ramos das árvores para pavimentar a entrada do Cristo. E isso é domingo. Na sexta da mesma semana ele está sendo crucificado. No domingo seguinte ele está ressuscitando. E aí o Pastorino acha também que é a entrada dele triunfal, não me verás mais. Mas se você é adepto do Mateus, que da forma que ele escreveu, dá a entender que é a vinda do Cristo, que aí já seria a própria Páscoa, também aqui o principal é a crítica do Cristo à questão de matarem os profetas, que aí não vai, a interpretação se está se referindo à entrada triunfal em Jerusalém no Domingo de Ramos ou no domingo seguinte a ele ressuscitar. A crítica aqui, nós vamos lembrar que Pastorino também inspirado escreveu isso, que ele está falando quem são esses profetas, né? Esses enviados. Então o Pastorino lembra que não pararam de ser enviados, eles continuam sendo enviados. Só que isso é uma revelação, lá no Antigo Testamento, esses profetas, ele diz que muitos pertenciam à fraternidade branca universal.
E o povo matou numa boa. Olha só, vamos lembrar que o próprio Moisés, que é o Salvador, que conduz o povo, o Moisés se retirou, foi lá receber as tábuas no Monte Sinai, demorou um pouquinho mais, quando ele voltou, o povo estava lá adorando, já tinha construído um outro bezerro de ouro, já estava adorando. Entendeu? E o povo já descartou. Moisés tinha vontade, teve indícios várias vezes. Entendeu? Então, ele está chamando a atenção do pastorito, porque isso é uma revelação do pastorito, tá? Que muitos desses profetas eram da Fraternidade Branca Universal. Quando não, espíritos de escola que foram mandados para trazer fazer o aconselhamento, guiar, não deixar o povo à deriva, numa época em que o povo está ali lutando para comer, beber e se vestir, minimamente, e agradar a Deus. Eles não estão sabendo ainda que eles têm que conviver bem com o irmão, fazer o bem, ser misericordioso, se bem que o meio ali no deserto, né, eu imagino o seguinte, eles só chegaram até hoje porque eles já minimamente fizeram isso. Porque você, para resistir como nômade no deserto, que a comida é escassa, a bebida é escassa, só o grupo humano se ajudando. Entende como eles foram compelidos a ter atitudes assim? Aliás, o ser humano vira ser humano depois que ele consegue galgar essas qualidades, né? Eu digo, quando passou daqueles nossos parentes antigos, que eram bem bichinhos, homem neandertal, né? O homem de Cro-Magnon, que é mais antigo. Então você vê que surge uma nova consciência, que o homem começa a deixar de ser um animal na face terrestre. Ele, hoje em dia, ele é um animal. A gente não pode ficar ofendido com isso. É um animal racional, um animal que pensa. Mas é exatamente quando aparece ele começa a ter consciência de si e ele começa a enterrar os mortos. Porque ele começa a pensar que aquilo, que tem alguma coisa ali, ele olha o cadáver e ele vê que tem alguma coisa ali que está faltando. Ué, mas isso daqui era aquela pessoa com a qual eu convivi? Eu discuti, bati boca, briguei, depois eu fiz as pazes, alimentei. E aí ele olha ali e ele começa a pensar que ela foi para outro lugar. E aí ele começa a cuidar dos restos mortais. Olha que lindo isso, né? Muito bonito. E então ali quando o homem você começa a encontrar o cemitério, os sepulcros, e em primeiro momento ele enterra, mas não vive ali, continua nômade. Mais à frente ele vai enterrar e aí você vai começar a encontrar vários, mostrando que aquela população se assentou ali, começou a plantar, começou a, de repente, fazer uma criação, né? Ou se estabeleceu perto de um rio, onde tinha peixe, tá? Então, ali você vê uma outra consciência. Já lá para esse povo que estava lá no deserto, que tem uma história ímpar, né? Uma história ímpar, e que chegou até aqui, para esse povo veio essa revelação que o Deus era único, e veio a revelação que então Deus mandaria, esse Deus único, mandaria o Filho que seria o último profeta, com uma mensagem redentora. E aí que eles interpretaram de uma forma bélica e redentora, assim, vai vir para redimir a gente, né? Ele vai aniquilar todos os nossos inimigos. E agora já temos uma boa
A gente está seguindo Mateus, já está chegando ao final da história de Jesus, e a gente já viu, ele já colocou tudo, agora ele está pontuando, né, que ele veio não para coisas materiais, como ele começou lá, quando ele entra em Jerusalém, que ele vai lá no templo e bota os mercadores do templo para fora. Então ali ele está pontuando que o templo é de Deus, são coisas imateriais, e depois ele vai atrás dos escribas e fariseus, mostrando que aquela época, que era só o que estava lá escrito, só culto externo. Eu rezo na porta do templo, bem alto, para todo mundo que estiver entrando e saindo ver. Quando eu estou me imolando, estou querendo dizer que estou pagando um sofrimento, eu sujo minha cara com cinza da fogueira, com a fuligem da fogueira, para dizer, me descabelo, e vou lá para o templo rezar. Eu sou um pobre coitado. Entendeu? Para Deus me perdoar. Meu Deus, mas tudo externo. E aí ele tá dizendo que, além disso, essas pessoas que foram enviadas, e vão continuar sendo, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como uma galinha aconchegada, ele está falando para o povo de Jerusalém, aconchegada, como uma galinha aconchega seus pintinhos sobre as suas asas, e não quisestes. Então, o que fica mais marcado aí é essa postura nossa de aderir a cultos externos materiais em detrimento da alma do culto, do que está sendo feito. Ou seja, nossos tempos. Isso que nós estamos fazendo, isso é a própria sublimação da religião e da igreja. Para vocês terem uma ideia, lá em Aparecida, eles rezam a missa desde mais de um ano, né, às vezes bloqueia, porque é local, então às vezes bloqueia, não pode ninguém assistir a missa, às vezes pode um terço, às vezes eu já vi aquilo lá até meio cheio, enfim. Mas como não dá para encher a igreja, eles têm uma TV, eles têm um portal, né, e eles mesmo falam com os telespectadores em casa: você que está nos assistindo pela TV Aparecida, pelo portal A12, parabéns, bem-vindo, meus irmãos. Aí lá no final, depois que eles fazem a Eucaristia, que eles agora eu acho que não está nem distribuindo a hóstia, mas ano passado eu distribuía ainda a hóstia, deixava todo mundo sentado, a igreja bem espaçado, e as pessoas iam lá de banco em banco e dava a hóstia, sem ninguém levantar e aglomerar na frente. Aí eles botam uma reza para quem está em casa receber. E aí fala: eu tô aqui em casa recebendo a Eucaristia, eu acredito que eu estou recebendo o seu sangue, o seu corpo em casa, então me dá essa bênção, já que eu não posso, não posso receber sacramentalmente, ao menos espiritualmente eu recebo. Eu acho isso incrível, que ao menos. É porque são religiões muito dependentes da presença, né? Até porque, mas eu estou falando, são religiões, não. A Aliança também teve uma queda estupenda na arrecadação. É claro que se todos os grupos estivessem funcionando, que não tem grupo funcionando na Aliança, um ou outro, não sei. Então, é claro, mas mesmo assim, os que estão funcionando, por exemplo, está tendo a reunião de sábado de manhã, mas vão 15 pessoas, de 15 para baixo.
Então, diminui muito a arrecadação, ainda mais na igreja católica, que são as velhinhas, põe lá na urna, sei lá como é que faz. Então, eles botam menos, mas, na verdade, a função está sendo suprida por eles mesmos, pelo Portal A12 e pela TV Aparecida. E não são só essas, né? Tem a Rede Vida, tem a Canção Nova, tem a TV Pai Eterno, são outras missas, não é a de Aparecida. Então, assim, o católico ainda tem a possibilidade de assistir. Eu não gosto da missa lá do Pai Eterno, não. Prefiro, eu acho que é mais poderosa aquela da Canção Nova. Aparecida é um santuário, eu prefiro a missa de Aparecida. Aí são identificações do ser humano, né? Vão ser identificações diferentes, porque serão avatares diferentes. E aí o pastor Hildo até usa esse nome também, né? Que essas pessoas que foram mandadas, além de ser da Fraternidade Branca Universal, que isso é uma coisa lá do outro lado, quer dizer, pra gente aqui são os avatares que são mandados, né? Que a gente bota tudo na fogueira, queima bonitinho. Então, a lição de hoje, ela é curta, né? Ela é bem mais curta do que as outras, porque é esse foco em cima de um hábito, que, como sempre, a gente vai ler isso daí, um católico principalmente, vai ler, eles eram maus, né? Esses fariseus, meu Deus, que é um problema esses fariseus, né? Aí, assim, corre o risco do cara ter sido um desses fariseus que estava lá ouvindo isso, ter queimado lá, matado os profetas, tranquilamente. Estou dizendo que mas o cara pode ter sido, né? E não é uma coisa que lembra, essa mensagem toda aí sempre fica parecendo que é uma coisa circunscrita à época do Cristo. E não é pra gente. Ainda mais a gente que é espírita, né? Que a gente sabe que isso daí, né? Se bobear, a gente está ouvindo isso há muito tempo. Né? Eu acho difícil alguém chegar e espírita não ter passado pelo catolicismo ou protestantismo. Que é uma conversão muito grande, né? Então ele tá lembrando que a gente faz isso. Às vezes não no sentido de matar um enviado, mas é no sentido de não fazer a palavra, né? A mensagem, o evangelho é uma coisa para ser lida dentro do tempo. Eu só preciso pensar nisso dentro do tempo. Eu não tenho que levar lá comigo para a rua. Quando chega ali para fora do templo, eu mato essa mensagem, eu mato esse avatar. Entende? Então a gente vai ficar com esse pensamento, essa reflexão para a semana. E aí nós vamos passar para o nosso passe super iluminado, que vai ser nos dado pelos nossos próprios guias e protetores espirituais e anjos guardiões, que são as melhores pessoas, né, os melhores espíritos para nos aplicarem o passe, porque eles sabem todas as nossas pendengas, todas as nossas necessidades, em todos os nossos corpos, emocional, o nosso corpo racional, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, o nosso corpo racional. Então, a gente vai ter todos os nossos corpos beneficiados, que é o templo, né, que o Cristo fala. Quando o Cristo fala, eu me recolhi, recolha-se ao templo. O templo são os nossos corpos. Então, se coloquem relaxadamente na cadeira, né, e fechem os olhos para imaginar
e sintonizar com os nossos queridos guias e protetores espirituais. Graças a Deus, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os nossos protetores aqui presentes, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe fluídico terápico se estendam aos nossos lares. Que lindo, nós já estamos nele, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e eventual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças aos nossos guias e protetores espirituais, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui aos teus pés, reunidos, fazendo esse culto no lar, que há de sanitizar os nossos lares, que se transformaram numa catedral ampliada, totalmente higienizada e esterilizada, com o álcool 70 espiritual, tendo os miasmas, eventuais miasmas que foram acumulados durante a semana na nossa casa física e espiritual, eles vão ser encaminhados para serem transmutados no orbe terrestre, assim como as energias menos ditosas que possam ter sido acumuladas em nossos corpos, em nossos templos espirituais. Aquelas outras energias que são passíveis de serem reharmonizadas, transmutadas, que possam
passar por essa transmutação nesse momento. Que a nossa água possa ser abençoada, possa ser fluidificada. A água que está em nossa geladeira, a água que está em nosso filtro, a água que está em nosso copo aqui de reunião. Que os queridos mensageiros espirituais possam colocar o bálsamo necessário ao nosso reequilíbrio. Quem tem animais, que a água dos animais também possa ser fluidificada. Que todas as formas vivas do local onde nós habitamos possam ser também beneficiadas. Que o raio de ação desse culto possa ser ampliado para toda a nossa vizinhança e todos os nossos outros núcleos familiares. Jesus Cristo, abençoa ainda, Senhor, todo esse orbe terrestre. Que esse orbe possa receber a nossa humilde contribuição, a nossa humilde vocativa e rogativa de saúde e paz para toda essa espiritualidade encarnada e desencarnada. Que o Evangelho da Noite possa, nesse momento, estar mandando a sua humilde contribuição para a transição planetária e para a sanitização do planeta. Jesus Cristo abençoa-nos todos, dá-nos uma boa semana e permite então com que possamos dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus.